Olá, saúdo a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje vou estar transmitindo para vocês uma lição muito preciosa, que nos fala em questão da preparação da igreja no Antigo Testamento. Muitas pessoas têm dúvida como que se iniciou a igreja, por que se iniciou, se realmente existe uma igreja no Antigo Testamento. A gente sabe que todas as coisas que foram proferidas no Antigo Testamento nos mostra a sombra das coisas que iriam ser reveladas no futuro. Então, para a gente analisar um pouco a respeito da preparação da igreja do Antigo Testamento para o Novo, vamos estar lendo no livro de Gênesis, capítulo 12, do verso 1 aos 9, que nos diz assim: Deus chama Abraão e lhe faz promessas. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela, a casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e Abraão, da idade de 75 anos, quando saiu de Arã. E tomou Abraão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a fazenda que havia adquirido, e as almas que lhe acrescentaram em Harã. E saíram para ir à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. E passou Abraão por aquela terra, ao lugar de Siquém, até o cavalo de More. E estavam então os cananeus na terra, e apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua semente te darei essa terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha da banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abraão, dali seguindo ainda para a banda do sul. Esse texto aqui, meus irmãos, nos mostra, que após Deus ter chamado simplesmente Abraão, para uma terra a qual ele iria mostrar a Abraão, nos mostra que após, Deus ter chamado Abraão, Abraão simplesmente obedeceu a Deus, ouvindo a sua voz, e foi, diante daquilo que Deus havia prometido a Abraão. Quando a gente fala em questão de Abraão, a gente vê que a gente pode analisar, que quando Deus chama ele faz promessas a Abraão. Deus simplesmente nos mostra uma revelação de um plano futuro, que teria não somente pela vida de Abraão, mas também da sua descendência, que através da descendência de Abraão, posteriormente a outras descendências, passando pela própria descendência de Abraão, Deus traria o Salvador e resgatador de toda a humanidade. Então, o que a gente aprende com a vida de Abraão? A gente aprende que simplesmente um plano de redenção que Deus tinha para toda a humanidade. Então, isso é algo que muito nos chama a atenção, porque nos mostra, que são coisas futuramente que iriam ser cumpridas pelo aquilo que foi proferido, Então, para a gente entender um pouco sobre isso que a gente está falando, sobre a questão da preparação da igreja do Antigo Testamento, a gente precisa compreender um pouco antes, que após a queda de Adão e Eva no paraíso, nós vemos que simplesmente Deus simplesmente falou que iria nascer uma mulher que pisaria, na cabeça da serpente. E nisso a gente vê que começa um plano redentor da parte de Deus para toda a humanidade, Então a gente vê que após a queda do homem, ali no Éden, nós vemos
vemos que depois, nós vemos que os homens foram se tornando o seu estado cada vez pior, né? Isso a gente analisa a vida de Abel e Caim, né? E nisso a gente vê também questão do dilúvio, vê outros acontecimentos que são sequência de fatos que foram ocorrendo assim por sequência. Então Deus simplesmente ele revela um plano redentor, né? E na própria Bíblia, nesse plano redentor, a gente vê e analisa pela vida de Abraão, né? Que simplesmente foi justificado por Deus, não somente foi justificado por Deus por meio da fé, porque Abraão simplesmente creu em Deus e isso foi imputado, né? Por fé. O que a gente aprende com isso, né? A gente aprende que foi uma forma que Deus veio de uma forma diretamente, né, trazendo essa revelação, né, que talvez Abraão no momento ele não compreendia, não entendia, mas a gente vê que era um plano redentor de Deus para toda a humanidade. Isso nós vemos também em questão, né, quando o próprio Abraão foi oferecer o seu próprio filho, Isaac. Isso nos mostra por uma tipologia, né, nos mostrando em questão do próprio sacrifício de Cristo, né? Ou seja, Deus simplesmente de uma forma tão grandiosamente, poderosamente, né? Ele entregou seu filho para morrer por nós. Uma das coisas que muito nos chama a atenção, né? Que a igreja é algo que já estava incluído na mente de Deus, né? Desde o Antigo Testamento, né? Isso é algo que simplesmente iria ocorrer nos determinados fatos quando ia desfechando, né? Ia desfechando as profecias que foram proferidas, né? E nessas profecias que foram proferidas no decorrer de espaço, de tempo, isso tudo foi se cumprindo de acordo com a vontade soberana do próprio Deus. Uma das coisas que muito nos chama a atenção que a forma como Deus chama Abraão e o modelo de exemplo de obediência de Abraão ao próprio Deus, né? Isso nos mostra também a nossa caminhada, a nossa conduta, a nossa vida cristã aqui enquanto nós aguardamos o arrebatamento da igreja. Hoje a gente vê na nossa atualidade que há muitas igrejas que se dizem neotestamentárias, né? E na realidade a gente tem visto que está completamente fora da realidade daquilo que é um retrato da igreja com a qual Deus estabeleceu, né? Desde antemão, né? Então, ou seja, o modelo de um retrato que Deus estabeleceu pelos credos apostólicos, né? A gente vê que hoje tem muitas igrejas que se dizem neotestamentárias, mas na realidade essas igrejas não têm uma doutrina bíblica, né? Quando a gente fala em questão de doutrina bíblica, né, em questão de uma teologia bíblica, a gente fala em questão da inerrância das escrituras e as escrituras como uma prática de fé, de regras de conduta para a nossa própria vida. Então, ou seja, a escritura ela explica por si própria, né? Então não precisa de outros livros, né? Não precisa de outros livros, não precisa de outros argumentos, não precisa de outras filosofias para explicar a própria escritura. A escritura ela se explica por si própria. A gente pode ter bons livros para nos ajudar a termos uma boa compreensão daquilo que o texto está nos dizendo. Então a gente vê que hoje, né, devido à proliferação de tantas igrejas, a proliferação de tantas seitas e heresias, justamente porque a gente tem visto que muitas igrejas que se dizem neotestamentais não têm uma verdadeira doutrina bíblica. Quando a gente fala em questão de doutrina bíblica, a gente fala não em questão de uso e costume, tá? É uma coisa completamente diferente de outra, tá? A doutrina bíblica que a gente fala em questão daquilo que está preestabelecido na Bíblia Sagrada, como nos mostra, né? Em questão de uma boa ortodoxia bíblica, nos mostrando em questão do que a Bíblia diz, o que a Bíblia nos fala
né, em questão de certos assuntos a respeito do que a Bíblia se explica por si própria. Então, quando a gente fala em questão de doutrina bíblica, hoje a gente vê que se pregam muitas coisas, né? A gente tem visto vários movimentos e segmentos que se diz, né, evangélicos e etc., e se dizem até mesmo ser cristão, quando na realidade está completamente fora do modelo pré-estabelecido pelaquela igreja neotestamentária, a qual nós acreditamos e vemos que realmente é uma igreja que nos mostra em questão do modelo da era apostólica, né? Em questão hoje isso é algo que muito tem nos deixado preocupado, né? Porque hoje a gente tem visto que muitas pessoas têm colocado nas suas igrejas vários questões de uso e costumes, talvez para serem abençoados, para serem agraciados pelo próprio Deus, ou também querendo colocar talvez regras de práticas e condutas para a pessoa ser salva ou abençoada. Então, quando na realidade nós deveríamos pregar aquilo que a Escritura diz. Então, assim, a gente pode tirar pelo modelo, pela vida do próprio Abraão, né? Conforme o texto aqui nos diz que simplesmente, né? Deus chamou ele e disse que o mesmo seria abençoado, ele seria muito abençoado, né? Então a gente vê que quando Deus chamou Abraão, a terra de Ur dos caldeus era uma terra assim bem moral, bem populosa e bem idólatra, né? Então Deus simplesmente tira Abraão dali para uma nova caminhada, para uma nova vida cristã, né? Quando a gente fala a questão da nova vida cristã, é uma própria vida de uma caminhada com o próprio Deus. Isso também nos acontece, né? Quando simplesmente a gente vai para uma determinada igreja e talvez a gente somos novos convertidos, né? E aceitamos a Cristo como o único e suficiente Salvador da nossa vida, nós simplesmente passamos por um discipulado, passamos pelos sacramentos, né? Da igreja, qual é o batismo e a Santa Ceia do Senhor. E isso nós estamos incluídos na igreja de Cristo. E um dos exemplos que a gente vê em questão da vida de Abraão, que Deus simplesmente, né, chama ele e ele sai daquele estado em que ele estava para cumprir algo que era um desígnio que o próprio Deus tinha colocado na própria vida dele e chama ele para uma grande responsabilidade. Então assim também é na nossa vida, como cristãos, né, a gente simplesmente passamos, né, a sermos uma nova criatura, nascemos de novo, somos salvos pelo nome do Senhor Jesus Cristo, e isso nos dá uma garantia, uma certeza, né, que realmente nós vivemos de acordo com os princípios bíblicos, e se realmente nós nascemos de novo, e se realmente a nossa vida é conduzida por Deus e pelo Espírito dele, pela palavra dele, isso nos dá completamente uma certeza de uma grandiosa salvação que é colocada na nossa própria vida. Então Abraão simplesmente ele cumpriu isso, Deus simplesmente chamou, ele obedeceu. A gente vê que a vida de Abraão teve cheio de altos e baixos, né? Ele passou por vários momentos da sua vida, na sua caminhada, que talvez não foi fácil. Isso também, mas a gente trazer isso para dentro da vida da gente como cristãos, né? A gente sabe que a nossa vida cristã é cheia de altos e baixos, mas é necessário que aquilo que o escritor aos Hebreus fala, que a gente tem que sempre olhar para o autor e consumador da nossa fé. O que a gente aprende com Abraão, né? Que quando simplesmente Deus falou com ele, ele simplesmente levantou, né, um altar, e aquilo era uma forma de marcar num lugar como Deus tinha falado com ele, né? Então, assim, a gente vê isso, né, no decorrer da Bíblia, que quando Deus simplesmente falava tanto com os patriarcas, eles simplesmente levantavam um altar como uma forma de marcar aquele lugar que Deus tinha falado com ele. Então, Abraão foi da mesma forma, né? Ele simplesmente Deus tinha falado com ele, ele manteve aquela convicção daquela chamada que o próprio Deus tinha chamado ele e guardou aquilo no seu coração e foi prosseguindo, né? E a gente vê no decorrer do livro de Gênesis, né? Até o capítulo 17, a gente vê várias situações em que o patriarca passou,
né? E isso nos mostra também, como tem falado anteriormente com vocês, a nossa vida cristã. Ela é cheia de altos e baixos, mas a gente sempre tem que caminharmos e acreditarmos na soberania de Deus, que sempre Deus ele provém de uma forma ou de outra, uma forma de um livramento, e as bênçãos e a graça de Deus a cada dia nós alcançamos pelo aquilo que Ele tem na nossa própria vida. Então, hoje a gente vê em questão, né, um dos exemplos clássicos que a gente vê em questão da Igreja Gloriosa, a gente pode tirar um exemplo, né, que a Igreja, por exemplo, ela tem várias linguagens figurativas, né, e a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 25 ao 27, Paulo ele simplesmente nos mostra, né, uma imagem de uma igreja sendo preparada, né? Um exemplo bem clássico dessa carta aqui de Paulo nos mostra em questão da igreja, né? Eleita. E vamos ler o texto, né? Para a gente compreendermos um pouco a respeito dessa igreja que Paulo fala, o zelo que Paulo tem por essa igreja, né? Que é a igreja de Éfeso, que foi uma das igrejas que ele passou um bom tempo ensinando e admoestando os irmãos, né, em vários assuntos. Éfeso, a carta de Paulo escrita aos Efésios, né, capítulo 5, versículo 25 ao 27, nos diz assim: Vós, maridos, amais a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa alguma, né? Semelhante, mas santa e irrepreensível. Essa era uma das grandes preocupações que o apóstolo tinha com a igreja de Éfeso, não somente com a igreja de Éfeso, mas com as outras determinadas igrejas. Quando a gente falou anteriormente em questão da doutrina bíblica, a gente vê que hoje, na atualidade, nós estamos precisando ensinarmos as pessoas realmente aquilo que a Escritura diz. Então, Paulo simplesmente estava mostrando, né, como ele estava preparando, né, essa igreja para entregar ao próprio Deus, né, como uma forma de cuidado, de zelo, de um zelo, né, apostólico, ou seja, um zelo pastoral, né? Paulo ele tinha esse cuidado com todas as igrejas a qual ele mesmo dirigia. Hoje a gente vive em uma sociedade, né? Vivemos, conforme nós temos falado anteriormente, muitas igrejas se dizendo neotestamentárias, quando na realidade tem cumprido e feito várias práticas, né, do judaísmo, nessas igrejas que se diz até mesmo neotestamentárias. Nós sabemos que todos os rituais que tinha no Antigo Testamento, né, em questão do tabernáculo, em questão das festas que havia, eram momentos, né, praticados ali, que eram momentos que eram praticados, que eram para aquela época. Então, ou seja, não tem como hoje, né, igual, por exemplo, uma das coisas que nos chama a atenção, né, em questão dos Antigos Testamentos, a gente vê em questão do tabernáculo, mas a gente sabe que tudo aquilo ali era uma tipologia nos mostrando da revelação maior que viria a ser o próprio Cristo. Então, o Antigo Testamento ele nos mostra uma revelação progressiva de Deus para o quê? Para a própria humanidade. Então, tudo aquilo que você lê no Antigo Testamento nos o quê? Nos aponta para algo maior, né? Então, ou seja, hoje, conforme a gente tem falado, né, em questão de prática do judaísmo e outras coisas que a gente tem visto de algumas igrejas se dizendo até neotestamentárias, né, e praticando esse tipo de práticas. Isso aí é uma coisa completamente errada, né? A gente vê muitas pessoas, talvez até mesmo realizando certas campanhas aí, em questão de arca e objetos, colocando aquilo ali como se fosse algo ungido ou algo que a pessoa vier arrecadar, arrecadar em questão de algo que ela pode se escorar como se fosse uma muleta para se sustentar, né? Isso aí fisicamente, e se a gente trazer isso pela uma linguagem figurativa em questão desse tipo de muleta, para a questão da fé, né? Ou seja, a gente sabe que o sacrifício de Cristo, tudo que ele fez, que ele realizou ali no Calvário, né? A graça de Deus, ela simplesmente ela invalida esse tipo de todo rituais que eram praticados no Antigo Testamento, né? Então, ou seja,
Isso algumas pessoas têm que reaver isso, porque isso aí está errado, né? Isso aí está completamente contra aquilo, contra a igreja, né? Contra aquilo que os apóstolos, né? Simplesmente pregavam e ensinavam, né? Ou seja, a gente vê o que? A suficiência das escrituras, né? Ou seja, a escritura ela se explica por si só, né? Não somente a questão da escritura se explica por si só, mas a gente vê que todo tipo de ritual que era praticado no Antigo Testamento, ele nos aponta para o quê? Para o Novo Testamento, né? Então, ou seja, isso, algumas práticas em questão até mesmo que a gente vê hoje, né? Em questão de certas campanhas, que a gente vê em questão da arca, né? E a gente vê que Deus simplesmente, né, proibiu que viesse construir a arca, né? A gente sabe que toda vez que Israel iria de encontro a um outro exército, eles confiavam que a arca de Deus iria dar a eles livramento, né? Quando na realidade era a presença de Deus que ia com eles ali, mas simplesmente Deus não queria que eles vivessem nas suas práticas erradas e viessem confiar em certos objetos que talvez foi até mesmo separados por Deus para aquela época. Então, ou seja, a gente não potencializa a nossa fé em um objeto, né? A gente nós potencializamos a nossa fé em Cristo, né? Ou seja, somente Cristo que a gente tem que viver a realidade aquilo que as Escrituras nos diz. Então, ou seja, hoje a gente tem vivido na nossa realidade uma imagem de uma igreja deformada. Quando a gente fala em questão de uma igreja deformada, a gente vê que tanto os apóstolos como o próprio Cristo, né, ele simplesmente de uma forma tão grandiosa e poderosa preservou e zelou pela sua própria igreja, né? Então Paulo mesmo fala, né, em questão do amor e da entrega de Cristo, de entregar a sua própria vida por amor à igreja. Então hoje a gente tem vivido uma era, né, que a gente tem visto uma era de uma igreja deformada, né? Alguns pensam que a igreja é simplesmente um clube mero religioso, né? Às vezes a pessoa tem um grupinho ali e tal, e naquele grupinho eles se acham mais santos, né? Mais separados mais separados, né? Diferente de outras pessoas, né? Isso aí são certas coisas que hoje a gente tem que avaliar, porque simplesmente a nossa fé ela tem que transpor, né? Tem que transpor as quatro paredes da nossa igreja e a nossa fé ela tem que simplesmente sobressair sobre o mundo, sobre as pessoas, para tal ponto de ver que realmente nós temos uma verdadeira vida cristã, né? E alguns simplesmente, né, numa imagem de uma igreja deformada, eles acham que a igreja é simplesmente um clube social, né? E um lugar que ela vem ali, passa alguns momentos de lazer, alguns momentos ali de uma sensação de alegria, de paz e tal. Na verdade, né, a igreja é um lugar de adoração, é um lugar que nós prestamos ao nosso Deus um culto de uma forma assim tão veemente, né, e temente, né? E tem muitas pessoas hoje que têm uma imagem muito deformada em questão de que é a igreja, né? Nós sabemos que a igreja ela é simplesmente uma agência de Deus aqui sobre a face dessa terra, a qual ela agrega, né, a todos os salvos, todos os eleitos por Deus, né? Todos os salvos e eleitos por Deus, pela graça de Deus, um lugar onde que todas as pessoas reúnem para prestar um determinado culto ao Senhor nosso Deus. A igreja verdadeira, né? A gente sabe que há mais de 2000 anos, né? A gente tem passado por vários princípios de transformações e mudanças, né? Conforme a gente sabe que a nossa era é contada ou antes de Cristo ou depois de Cristo, né? Então a gente vê que praticamente há mais de 2000 anos, né? Questão o nosso Cristo, ele simplesmente Cristo morreu pela igreja e nesses 2000 anos e 20 anos, né? A gente tem vivido de história, a gente tem visto tantas, no estudando, né, em questão da eclesiologia, a gente fala em questão da eclesiologia, a gente fala em questão da doutrina da igreja, né? A gente tem visto que a igreja ela tem se passado por diversas transformações, diversas coisas têm
surgido e ocorrido, né? E a gente vê que a era apostólica, né, os apóstolos, eles pregavam, ensinavam realmente as escrituras e explicavam em questão da inerrância, né, que eu sei que a escritura não contém erro. E nisso a gente sabe que a igreja ela passou por vários momentos de perseguições, vários momentos de atribulações, vários momentos que simplesmente trouxe a igreja assim a passar por tudo isso, e isso trouxe uma grande perseguição e um grande crescimento também que trouxe sobre a igreja, né? Então a gente vê que mesmo através dos séculos, através de tantas coisas que a gente tem visto, Deus sempre preserva sempre um manancial para começar, sempre para bater, né? Para sempre simplesmente para bater, né, naquilo que está errado. E a gente vê que a igreja verdadeira, uma igreja saudável, ela simplesmente ela tem que fazer a própria propagação do evangelho, né, de contra a corrupção moral, dando um novo sabor à vida, né, dando um novo sabor à vida. Então a igreja ela simplesmente ela tem que pregar o evangelho, ensinar realmente as pessoas o que é o verdadeiro significado de ser cristão, o que é o verdadeiro significado de nascer de novo, o que é o verdadeiro significado de viver uma vida realmente cristã. Então, assim, a gente vê que no meio de uma geração corrompida e decaída, né, sempre Deus ele levanta algumas pessoas que querem realmente fazer a diferença, né? A gente vê em questão da igreja, né, no meio dessa geração, uma das frases que aparece muitas vezes nas escrituras e que nos dá assim uma imagem em questão da igreja do Novo Testamento, né? A gente vê em Êxodo, capítulo 6, versículo 7, né, que nos diz que muito que Deus queria ser o nosso Deus, né? Que queria muito ser o nosso próprio Deus. Vou ler aqui para vocês, né? Em Êxodo capítulo 6, versículos 6 e 7, nos fala muito a respeito a respeito disso, para a gente ter um pouco de entendimento, né? Que realmente a palavra igreja ela não aparece no Antigo Testamento, mas a gente vê em questão de uma congregação e um pouco de ajuntamento que nos mostra o que algo que nos dá a entender a compreensão de uma forma de igreja, tá? Então a gente vê aqui, ó, portanto diz, né, quando diz aqui, está falando o próprio Deus mandando, né, a Moisés falar, portanto diz aos filhos de Israel, eu sou o Senhor e vos tirei debaixo das cargas dos egípcios e vos livreis da servidão e vos resgatarei com o braço estendido e com juízos grandes. Eu vos tomarei por meu povo e serei o vosso Deus e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro debaixo das cargas dos egípcios, né? Então aqui, eu serei o que? O vosso Deus, né? Isso aqui nos dá nos dá a entender, né? Ou seja, em questão da comunhão, né? Ou seja, Deus queria juntar aquele povo, queria de uma forma agregar aquele povo em um certo lugar para que eles viessem o quê? Compreender realmente um determinado significado que era ser cristão, né? Que era significado que era realmente ser de Deus, né? Realmente seguir a Deus, né? Ou seja, quando a gente fala em questão de cristão, ou seja, a gente fala daquilo que estava prefigurando lá do Antigo Testamento, nos mostrando até a consumação da morte de Cristo, né? É aquilo que Isaías olhou, viu, né? Mais de 700 anos antes da morte de Cristo, né? Isaías simplesmente teve uma determinada visão, uma determinada revelação que Deus simplesmente, né, iria morrer, que iria ser ferido, moído pelas nossas transgressões. É a mesma coisa como se Isaías estivesse ao pé da cruz e vendo todo o sacrifício de Cristo, né? Isaías simplesmente viu aquilo 700 anos antes do próprio acontecimento daquilo que iria ser ocorrido, né? Então a gente vê em questão disso, né, uma separação, né? Desde o começo, Deus propôs criar para si mesmo um povo particular, né? Que do Antigo Testamento era a nação de Israel e no Novo Testamento era o quê? A Igreja de Deus, né?
Então, ou seja, a gente vê que o Antigo, né, Deus simplesmente separa a nação de Israel para ser o seu próprio povo, para ser separado pelo próprio Deus, né? E no Novo Testamento a gente vê o que? A igreja. Quando a gente fala em questão da igreja, ou seja, a igreja sendo o quê? Chamada pelo próprio Deus, né? Então a gente tira uma determinada conclusão para a gente o quê? Entendermos em questão da junção, né? Entre o antigo e o novo, né? Se você não consegue compreender o Novo Testamento, é bom que você leia o Antigo Testamento, né? Porque há várias linguagens, né? E há várias tipologias de acontecimentos que estão no Antigo Testamento que nos mostram que a prefiguração de coisas cumpridas, né? No Novo Testamento. É por isso que a gente fala em questão da revelação progressiva de Deus. Então a gente vê aqui, né, como a gente faz parte, né, como a gente vê aqui Abraão, né, como a gente vê aqui que a parte da Igreja de Cristo tem mantido separado de toda a influência deste mundo, né, aquilo que a gente falou, né, quando Deus simplesmente chamou Abraão, Abraão saiu do meio da sua terra, do meio da sua parentela, né, como eu falei com vocês em questão da terra de Ur dos Caldeus, né, que era uma terra imoral, uma terra uma terra bem populosa, mas era uma terra seja contaminada pelo próprio pecado, né? Então Deus simplesmente chamou, né, Abraão e Abraão simplesmente seguiu esse desígnio de Deus, né? Então, ou seja, hoje será que nós estamos fugindo da influência do mal, né? Porque a gente vê que a Bíblia nos fala, né, como sensato vê o mal e se esconde. Então, ou seja, a gente hoje como igreja, né, simplesmente a gente realmente tem cumprido os desígnios de Deus? Será que realmente a gente tem fugido da aparência daquilo que é mal, né? Então, Abraão simplesmente ele fez isso, né? E isso nos mostra um exemplo hoje da igreja, né? No Novo Testamento, ela fugir daquilo que é mal. O chamado de Abraão, né? Na história a gente vê, né, que simplesmente Deus chamou um povo peculiar para começar com a escolha de Abraão, né? Isso aqui a gente leu no texto aqui de Gênesis, capítulo 12, verso 1 e 12, né? Ou seja, um povo peculiar, um povo separado, um povo, né, zeloso por Deus, um povo que viesse o quê? Fazer a diferença no meio de uma geração decaída e corrompida, né? Mas a gente sabe que, né, pelas genealogias, né, que os evangelistas narram, né, a gente vê o exemplo clássico de Abraão e a gente vê também lá na galeria das fés, né, em questão que Abraão simplesmente, né, foi chamado pelo próprio Deus e isso nos mostraria uma revelação progressiva, né, que viria através da descendência de Abraão, né, descendências posteriores até mesmo descendência de Abraão, né, e as posteriores que viriam que o Filho de Deus. Um plano de Deus para Abraão, né? Deus tinha um grande plano para a vida de Abraão, que ele fosse uma benção, até que ele fosse uma benção. Através dele, a sua descendência, a graça de Deus para toda a humanidade, visto na criação que foi destruída com a queda do homem, seria restaurada e cumprida, né? Então, ou seja, a gente sabe que a queda do homem ela trouxe várias consequências danosas, né, para toda a humanidade. Deus simplesmente, de uma forma direta, ele simplesmente teria que, né, trazer uma restauração à humanidade, né, e essa restauração a gente sabe que é através de Cristo. As exigências do plano, né, igual eu falei, que você sai da sua terra, da sua parentela, né, ou seja, estou falando com vocês aqui, não é para você sair, né, o tal da sua terra, da sua casa, da sua parentela, não, né, ou seja, a gente está falando em questão aqui de um plano, né, e nos mostrando em questão de Abraão, né, aqui, ou seja, o próprio Deus chamou ele, e devido a Deus chamar ele, ou seja, Deus queria que ele saísse daquela situação ali, daquele momento, daquele presente momento ali, que simplesmente Deus tinha aquele plano para se revelar, mas algo teria que ser cumprido, que Abraão saísse daquele local naquela hora, né? Isso a gente vê também na nossa própria vida, quando Deus simplesmente nos chama, né? Deus simplesmente quer o quê? Uma separação da nossa vida.
Ou seja, nós temos que vivermos separados, vivemos não conforme o mundo, a secularização, essas coisas que a gente tem visto hoje no nosso mundo que simplesmente não glorifica a Deus, né? Então, ou seja, as nossas atitudes, elas têm que glorificar o nome de Deus a cada dia. Esse aí a gente vê um progresso de um plano redentor, né? E esse progresso, ele é algo que seria cumprido mais lá para frente, né? Talvez o próprio Abraão não compreendeu, né? Em questão quando Deus chamou ele, que ele seria abençoado, e todas as famílias da terra seriam abençoadas por ele, mas era o que? Um plano redentor de Deus para restaurar toda a humanidade através do seu filho, né? Então, assim, a próprio Abraão, né, foi um progresso de um plano redentor de Deus, evidente para separar Abraão e transformar Israel em uma grande nação, né? Ou seja, isso é algo que automaticamente iria, né, se revelando no decorrer dos fechamentos das coisas que foram proferidas pelo próprio Deus, né? E hoje a gente vê que, como igreja, né, nós somos chamados para fora, né, para irmos e proclamarmos o Evangelho, né? Isso a gente vê naquele texto famoso, né, que a gente sempre, às vezes, fala em um culto de missão, né, que ide por todo mundo pregai, né, o Evangelho a toda criatura, né? Então, ou seja, isso aí, ou seja, da mesma forma que a gente vê em questão de Abraão, né, em questão da sua descendência, em questão da circuncisão, que Abraão simplesmente se circuncidou para cumprir com a vontade de Deus, e a gente vê que também em questão de Abraão simplesmente, né, de uma forma ou de outra, a sua geração se aumentando, aquele povo sendo separado, né, e sendo ingressado pelo próprio Deus, a gente vê que hoje, como igreja, né, nós simplesmente somos chamados para divulgar as boas novas de salvação. Uma esfera deste plano, né, todas as famílias da terra, ou seja, Deus estava prometendo que o Messias haveria de nascer da família de Abraão, né, e através do plano de Deus, ele quer que abençoar todos os povos, né. Quando a gente vê em questão de mudanças de nome, né, primeiro a gente vê Abrão, né, ou seja, pai exaltado. Depois Deus muda o nome de Abrão para Abraão, né, pai de multidões, né. Então, ou seja, Deus ele sempre tem essa forma de exaltação. Quando ele quer simplesmente exaltar uma pessoa, ele usa de alguma certa forma, né, hoje, né, na época do Antigo Testamento, era dessa forma, né? A gente vê em questão de Jacó, próprio Abraão aqui, né? Ou seja, Jacó é enganador e suplantador. Depois Deus simplesmente muda para Israel, né? Então, assim, a gente vê a forma como Deus muda o nome dessas pessoas, né? Colocando eles diferente, num status bem maior, né? Então, ou seja, todas as famílias da terra iam ser abençoadas, né? Pela própria vida de Abraão. A resposta de Abraão, né, em Êxodo 12:4, nós vemos que Abraão ele simplesmente foi obediente, temente ao próprio Deus, né? Isso é uma forma um tipo de resposta que hoje nós como cristãos, né, temos que dar essa resposta ao Senhor nosso Deus, né? Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e Abraão era da idade de 75 anos quando saiu de Harã, né? Ou seja, algo que nos chama a atenção é a obediência, né, de Abraão. Hoje a gente vê que muitas pessoas querem ser abençoadas por Deus, sendo que não tem princípios de obediência, né? Se você não tem princípio de obediência, se você não tem princípio de obediência, é muito difícil você ser abençoado pelo próprio Deus, né? Então, Abraão foi simplesmente abençoado por Deus porque simplesmente, né, não somente em questão de um plano redentor, mas um princípio de obediência. E hoje a gente vê que pela fé, né, quando Abraão obedeceu, nós devemos notar que devemos notar que foi Deus que tomou a iniciativa, né? Então, ou seja, ser membro do povo de Deus depende exclusivamente de uma ação de Deus, né? Ou seja,
quando a gente ouve o Evangelho, quando a graça de Deus vem sobre a nossa vida, a gente simplesmente aceitamos, né, que realmente é Jesus que morreu por nós, que aquela graça de Deus foi o melhor caminho, que realmente Cristo morreu por nós, que realmente nós éramos pecadores e que sem essa graça de Deus nós jamais poderíamos sermos salvos, jamais nós poderíamos sermos reconciliados com Deus, né? Isso é uma forma de um princípio de obediência, né? Então, se a gente vê, né, depois disso tudo veio que é uma resposta humana, né? Nós vemos que lá no verso 12, então, ou seja, Abraão invocou o nome do Senhor, né? Então, ou seja, a gente também, como cristão, a gente tem que o quê? Invocar o nome do Senhor. Hoje a gente vive no meio de uma geração, né, muito corrida de um lado para o outro, e nessas gerações simplesmente as pessoas o quê? Não invocam o nome do Senhor. Então o que a gente pode aprender com isso, né? Será que realmente as pessoas que vivem na nossa comunidade, será que realmente elas têm vindo princípios de obediência na nossa vida como cristão? Será que realmente a nossa vida tem sido cercada por princípios de obediência e de glorificação ao nome de Deus, né? E um sinal da aliança, né? Agora nós vamos para um sinal da aliança para a gente tentar compreender, né? De uma forma como o Senhor Deus, né? Chamou ao próprio Abraão, fez com ele uma aliança, né? E deu um sinal para que todos os homens um rito de circuncisão, né? Então, no Antigo Testamento, a gente vê quando Deus simplesmente falou com Abraão, né? A gente pode entender, compreender isso. A gente vai ler em Gênesis capítulo 17, para a gente entender um pouco sobre a questão quando Deus Deus simplesmente, né, fala com Abraão e com todos ali que viesse ser circuncidado como um sinal, né, de uma aliança de obediência ao próprio Deus. Está em Gênesis capítulo 17, verso 9 ao 14, né, que nos fala assim, ó: disse mais Deus a Abraão: tu, porém, guardarás o meu conserto, tu e a tua semente depois de ti, nas suas gerações. Este é o meu conserto, que guardareis entre mim e vós, e a tua semente depois de ti, todo macho será circuncidado, e circuncidareis a carne do vosso prepúcio, isso será por um sinal de conserto entre mim e vós. O filho de 8 dias, pois será circuncidado todo macho nas vossas gerações, e nascido na casa e comprado por dinheiro. E qualquer estrangeiro que não for da tua semente, com efeito será circuncidado, nascido em casa e comprado por teu dinheiro. E estará o meu conserto na vossa carne, por conserto perpétuo. E todo macho com prepúcio, cuja carne do prepúcio não estiver circuncidado, aquela alma será extirpada dos seus povos, dos seus povos que quebrantou o meu conserto, né? Ou seja, isso aqui era uma forma, né, a forma do Antigo Testamento, de como realmente eles eram separados por Deus, né, conforme dessa própria aliança que Deus estipulou ali, que todo macho teria que ser circuncidado, né? Hoje a gente não pratica mais não é praticado, né, essa forma de circuncisão, porque a gente sabe que, né, hoje o nosso coração, que a nossa vida é circuncidada pelo próprio Cristo, né? Ou seja, a gente vive, né, em Cristo, a gente sabe que a graça de Deus veio sobre nós e que a gente não precisa mais dessa forma de tipo de ritual, né? Porque, ou seja, o nosso coração, a nossa vida, né, está circuncidada no próprio Cristo. Então a gente analisa em questão desse texto, né, que a gente analisa nesse próprio texto aqui em questão, né, que Deus fez uma aliança. Isso era um sinal que mostrava que Deus prometeu ser o seu Deus e desejava que ele fosse o quê? O seu povo. A gente vê em questão antes do povo hebreu simplesmente sair do Egito, né? Se qualquer pessoa viesse ter com eles e quisesse participar, né, daquele momento ali da Páscoa, né, que o macho teria que ser circuncidado, né?
Então a gente vê o que? Um princípio, né, de congregação, um princípio de igreja ali do Antigo Testamento, nos mostrando claramente em vários textos, né, nos mostram em questão disso aqui. E uma das coisas que muito nos chama a atenção, né, que Abraão ele simplesmente foi obediente a Deus em tudo, né? Será que nós somos obedientes a Deus? Será que quando realmente algo se cumpre em nossa vida, ou quando algo de bom está acontecendo, nós estamos gozando de uma boa saúde, estamos vivendo momentos assim gloriosos, será que realmente nós como cristãos reconhecemos a graça de Deus na nossa vida, reconhecemos que realmente foi Deus que fez isso na nossa própria vida, né? Então, ou seja, a gente vê que hoje na nossa atualidade, né, muitos cristãos eles não dão mais valor, né, aquilo que Deus fez lá no Calvário, que realmente a graça de Deus ela é maior do que tudo em nossa própria vida. É a distinção, né, a distinção entre o membro nominal e o membro verdadeiro. A gente sabe que a gente passa a ser parte de uma determinada igreja, né, pelos aqueles dois sacramentos que a gente falou, em questão do batismo, né, e em questão da Santa Ceia. Nós sabemos que não é o batismo que salva, o batismo ele é simplesmente para cumprir a justiça de Deus, né? Ou seja, porque todos nós sabemos que, ou seja, o batismo ele é um ato, né, que Deus simplesmente ordenou a igreja, e toda pessoa que realmente quer ser salva por Deus, ela se batiza para se ingressar numa igreja, né? Mas a gente sabe também, né, de alguns pegam até cito, né, mas os ladrões na cruz, ali foi uma ocasião que Deus pegou, Jesus disse para eles, né, se crê hoje mesmo estará comigo no paraíso, né? A gente sabe que o batismo não é que salva. O que salva a pessoa realmente é o quê? Ela ter uma vida verdadeiramente cristã com o próprio Deus. É aquilo que a gente fala, a questão da igreja invisível, né? E a igreja visível. A igreja visível é aquela igreja de 4 paredes, né? Aquela igreja onde estão vários membros de várias pessoas salvas, várias pessoas ali que participam, né? De uma determinada reunião, de vários cultos presenciais, e ali ela simplesmente se torna membro de uma igreja, né? E também ela participa de Santa Ceia, então é uma forma de controle que nós sabemos que realmente aquela pessoa é uma pessoa cristã que está ingressada na igreja, né? Ou seja, o batismo é somente para cumprir, né, com a própria justiça de Deus e a Santa Ceia. Agora, a igreja invisível é aquela igreja que somente Deus conhece, né? A gente fala em questão da igreja invisível, a gente fala que são o quê? Aqueles crentes que são realmente verdadeiros diante de Deus, e aqueles crentes que andam realmente diante daquilo, os ensinamentos bíblicos ensinam, que realmente o que a palavra de Deus ensina, né? Isso hoje a gente vê que muito nos chama a atenção, né? Que muitas igrejas, talvez elas se preocupam com várias formas de liturgias, de culto, várias formas de liturgias e não coloca um ensinamento bíblico, né? A gente vê que, principalmente hoje, o tempo que a gente está vivendo em questão da pandemia, né? Muita ociosidade das pessoas, né? Às vezes elas até espalham, né, várias fake news aí, né? Em questão de falando que o anticristo já está aí, que o anticristo já tem feito isso, né? Que o anticristo tem praticado isso e aquilo, tal, né? A gente sabe que João fala, né, que as obras e os feitos do anticristo já estão sendo feitas, né? Já estão sendo feitos quando a gente fala em questão, desculpa, né? Questão do anticristo, né? Que a gente fala em questão, ou seja, os próprios práticas e anticristãs, a gente sabe que veio mesmo que veio na época, né? Que João pegou e falou, né? Ou seja, que aquelas pessoas que negassem, em questão de que Cristo veio em carne, algumas coisas assim. Agora tem pessoas que têm falado de certos acontecimentos que a gente vê aí falando que vai acontecer somente depois do arrebatamento da igreja. Isso é falta de escola bíblica dominical, isso é falta de ensino bíblico, tá? Ou seja, se porventura, não sei se tiver algum líder, algum pastor, missionário, evangelista ou pastor que seja, né, que vai ouvir isso aqui que a gente está transmitindo, né? Ou seja, toma muito cuidado, tá? Ou seja, uma das coisas que muito nos preocupa, né,
e sempre me preocupou, um dos primeiros seminários teológicos que eu fiz, né? Meu professor falava, gente, lê Tiago 3:1, duros juízes virão sobre os mestres, ou seja, a maior cobrança virá sobre aqueles que exerce o que? Liderança dentro de uma igreja. Então, ou seja, a gente tem que o que? Preocupar e ensinar o povo o que? Aquilo que a Bíblia diz, né? Ou seja, se as pessoas querem ser salvas, ou seja, somente pela Bíblia, né? A Bíblia, pelo sacrifício de Cristo, né? E cumprindo aquilo que a Bíblia nos diz em questão, né? Em questão dos sacramentos, né? O que salva a pessoa realmente uma vida realmente verdadeira cristã. Então, ou seja, a igreja invisível é aquela igreja que vai subir, vai ser arrebatada, né? Isso seja em todos os lugares do mundo, né? Aquela igreja que somente Deus conhece, a sinceridade, a retidão, a temência de cada um ao próprio Deus. E a gente vê em questão da redenção, né, de Israel, uma das coisas que muito nos chama em questão da redenção de Israel, né, a gente vê que quando Israel foi sair do Egito, né, a gente vê que antes veio aquelas 10 pragas, né, a gente sabe que cada praga daquela simbolizava, cada praga daquela simbolizava um ato de Deus contra um Deus dos egípcios, né, a gente vê que a redenção do povo de Israel em questão do cordeiro, que foi ali, foi, né, aquele cordeiro que era sacrificado, a Páscoa era comemorada, hoje a gente sabe que Cristo, né, é o nosso cordeiro pascual. Então a gente vê em questão de uma tipologia da igreja do Antigo Testamento com a igreja do Novo Testamento, né? Então a gente vê em questão dessa tipologia, né, em mostrando em questão da igreja do Antigo Testamento com a igreja Novo Testamento, né? Então Paulo fala, né, que Cristo é o que é o nosso Cordeiro Pascual, tá? E uma das coisas que nos mostra, né, em questão de ajuntamento, que são poucas referências que nos dá para entendermos em questão da igreja do Antigo Testamento, a gente vê lá em Êxodo, capítulo 12, verso 6, tá? Êxodo capítulo 2, verso 6, ele é um texto que vai nos falar um pouco questão disso, né? Esse capítulo todo aqui nos fala em questão da instituição da Páscoa, né? Nos mostra a saída do povo de Israel do meio do Egito, né? Depois de ter cumprido, né, a 10ª praga aqui, que é a morte dos primogênitos. Então, Êxodo 12, verso 6 diz assim: guardareis até o 14º dia deste mês, né? E todo o ajuntamento da congregação de Israel, ou seja, congregação de Israel, de Israel sacrificará à tarde, tá? Então, ou seja, a gente analisa, né, que o próprio Deus esse próprio Deus escolheu, separou Israel para ser o seu próprio povo, né? Hoje também, ou seja, a igreja da mesma forma, tá? Então, ou seja, Deus separou, tirou a igreja para ser o seu povo, um povo zeloso, separado, zeloso de boas obras. E em questão disso, para a gente fazer a conclusão aqui, a gente sempre vê em questão de um remanescente fiel, né? Ou seja, Deus, ele sempre, de uma forma ou de outra, ele não deixa a igreja desamparada, ele não deixa que a igreja realmente venha deixar de cumprir com o próprio desígnio, o qual o próprio Deus cumpriu, né? Então, assim, para a conclusão, assim notamos que o antigo Israel, quanto ao povo que estava no exílio da Babilônia, foi somente uma minoria unida, não meramente por raça, mas por fé e devoção a Jeová, que respondeu ao desafio de voltar para Jerusalém e reconstruir o templo, né? Então, ou seja, hoje a gente vive numa sociedade, né, que pouco se fala em questão de Deus, né? A sociedade, ela fala mais em questão de direitos e deveres, né? Então, fica esse estudo aqui para a gente hoje, né? E nisso eu espero que Deus abençoe os irmãos de uma forma tão grandiosamente. E tem sido um pouco algo assim, tem sido algo assim um pouco difícil para mim, que eu tenho estudado bastante, né? E a gente já está numa outra graduação teológica que a gente tem feito aí, então isso requer um pouco de tempo, né? Mas Deus nos dando tempo, sempre vou gravar algum vídeo para vocês, né? Em questão de alguns assuntos em questão da igreja. São algumas lições preciosas, né? E vou ver se semana que vem eu consigo gravar para vocês, né? A igreja já no Novo Testamento, né? A gente vai entender, né? Um pouco mais
sobre a igreja no Novo Testamento. Então, aí que vem a questão de Israel, o povo escolhido de Deus, nos mostrando uma tipologia da igreja para os nossos dias de hoje. Vamos orar, vamos orar agora neste momento, né? Pedindo a Deus que abençoe a vida de cada um de vocês que vão assistir, né? Esse estudo aqui sobre a preparação da igreja no Novo Testamento, no Antigo Testamento, tá? E no decorrer do tempo, assim que possível, regravar mais algumas aulas para vocês. Pai, em nome de Jesus eu te agradeço a Ti por essa aula, eu te agradeço ao Senhor por tudo quanto o Senhor tem falado conosco. Te peço, meu Deus, que em nome do Teu Filho amado, o Senhor abençoe, meu Pai, cada pessoa que vai assistir esta live. Te peço a Ti, meu Deus, que abençoe, guarda, livra de todo mal, dá uma compreensão bíblica, meu Deus, que realmente a Tua palavra está dizendo, que realmente o Senhor está falando através da Sua palavra. Esta é a oração que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus.